Você já subiu um monte e teve uma experiência negativa? Subiu para orar e teve uma experiência ruim? Pois é, hoje eu trago um corte para você assistir de um pastor que subiu um monte e aconteceu algo terrível com ele lá em cima. Depois desse episódio, eu quero partilhar com você uma experiência que eu tive aqui em Portugal, porque eu moro em Portugal e aqui eu sirvo a Jesus. E eu quero contar para você o que aconteceu comigo ao buscar um monte aqui em Portugal. Eu quero que antes de você assistir o corte, você dê like nesse vídeo, se inscreve no canal e os créditos vão para o Necessário Podcast. Assiste comigo. Tá. A última história que eu vou contar nesse primeiro bloco é assim, ó. Eu ouvi uma história de um pastor uma vez aqui. E agora é sério, tô falando sério. Não é caos, então eu vou contar pra você. Eu vi a história de um pastor que trabalhava com libertação aqui. Escuta essa aqui, Rafinha. O cara, ele foi fazer uma campanha na mata pra orar e ele chamou 2 amigos pastores dele. Então eles foram em 3. Esse pastor e mais 2 amigos. Eles foram orar numa mata em outra cidade que era um monte mesmo, que você tinha que subir, que era uma montanha, vamos dizer assim. Só que ela era tipo uma propriedade particular. Sabe essas fazendas muito grandes? Fazenda muito grande, muito grande, e a parte que eles iam orar, não tinha casa perto, não tinha nada, era fazenda abertona mesmo, grandona mesmo. E ele conta que ele foi, e ele chegou com esses 2 amigos pastores e passaram a cerca e foram subindo. Quando eles estavam quase chegando no ponto onde eles iam orar, diz que veio um cara, ele viu de longe um cara a cavalo. E esse cara tava segurando uma lamparina, lampião, sei lá o que é aquilo lá. Sabe? É lampião, lamparina, né? Sei lá. E o cara tava a cavalo, de chapéu. Ele descreveu o cara, o pastor. Cara, e esse pastor não tem por que mentir. Ele contou isso pra mim e pro pastor Elias. O pastor Elias pode comprovar aqui. Acho que o Manu tava junto também. Ele falou que eles avistaram o cara vindo e ele falou, puxa vida, é o cara que trabalha na fazenda, é o cara, não sei como que eles chamam lá, capataz, sei lá. Capataz, isso aí. É o cara que trabalha aqui, que deve estar vindo aqui ver quem que tá na propriedade. Entendeu? Ele vai chamar atenção. Aí disse que eles falaram assim para um dos pastores, falou assim, Rafinha, vai lá e fala para ele que nós somos pastores, que a gente tá aqui para orar, que a gente não veio roubar, não veio fazer nada. A gente vai orar. Falou pra ele, né? Fala pra ele que lá... Aí, um desses pastores saiu e foi de encontro com esse cara que tava vindo a cavalo. Cara, imagina a cena. Tudo escuro. Uma fazenda, né? E ele foi de encontro. Aí ele conta que quando o cara chegou uns 2 metros, assim, do cara a cavalo, diz que esse cara a cavalo deu um grito. Um grito tão alto e explodiu, sumiu. E o pastor que estava perto caiu. Escuta isso aqui. Aí diz que eles correram lá, chegaram lá, ele estava todo defecado, todo urinado e ele ficou louco. O pastor? O pastor. Meu Deus, cara. Diz que pegaram ele no colo, levaram, correram, foram pro carro, levaram ele pro hospital. Ele ficou meio abobado da cabeça e passou um tempo depois ele morreu. Aí foram descobrir depois que aquilo ali era uma terra consagrada, uma parada cabulosa, que o dono daquela fazenda mexia com coisas muito cabulosas e com certeza, infelizmente, o pastor que teve essa parada com ele não estava preparado espiritualmente para estar ali e foi ceifado, né, cara? Caraca, então, aí o que eu te digo? Tipo assim, cara, a gente fala brincando muitas coisas, né? Mas assim, definitivamente, o capeta não brinca de ser capeta. Então, gente, agora eu vou partilhar com você a minha experiência aqui em Portugal. Meu marido chegou para mim e disse assim, vamos orar num monte? Eu quero tanto orar num monte, nós saímos procurando um monte para orar. Como aqui é interior de Portugal, não existe o hábito dos crentes subirem um monte para orar, meu marido começou a subir uma serra e nós avistamos um local e, de repente, eu senti um impulso muito forte de não subir e não fazer oração naquele lugar.
E de repente aquilo me vinha assim: "Não vai, não vai, não vai". Aí eu disse assim: "Amor, eu não tô sentindo muito bem para subir um monte, é melhor a gente não ir", mas eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo, e eu não sabia o que que era. E viemos para casa, não fomos, e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: "Senhor, por que que eu não consegui subir esse monte? Por quê? O que que aconteceu?". E eu fiquei com aquele questionamento, porque eu sou muito curiosa e eu fico perguntando para Deus porquê das coisas. E na semana seguinte eu fui, ver um pastor pregar, e ele contou uma história pra gente, que ele subiu um monte com a filha dele, somente ele e a filha, era um monte desconhecido, e ele foi orar nesse monte. E, gente, uma entidade se materializou diante dele e da filha. Ele logo percebeu que era uma coisa do outro mundo, não era demônio mesmo, e ele foi, afugentado daquele lugar. Então o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que lugares têm donos, todo lugar que você vai, já existe alguma coisa ali, já aconteceram coisas ali, já passaram pessoas por ali. Então só vá a monte que você sabe que as pessoas já vão ali e já oram. E um monte que ele nunca aconteceu oração, ele precisa ser consagrado. E de preferência, gente, ele tem que ser consagrado pela igreja, tá? É na força da igreja que se consagra um monte. É necessário subir mesmo à congregação, que é para sim fazer a unção daquele lugar, para ungir aquele lugar e consagrar ao Senhor, ok? Então, olha, mais uma vez eu peço a você, curte o vídeo, se inscreve no canal, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.